Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero saudar também todos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Neste momento, que a bênção de Deus esteja aí na sua casa, junto aos seus queridos, que a bênção de Deus esteja com todo o seu povo aqui reunido nesta manhã. Queria que vocês se colocassem de pé, glória a Deus, e nós vamos abrir o mapa do tesouro, a palavra de Deus, nos Salmos de número 111, nesta manhã tão bela, nesta manhã em que cultuamos aquele que é vencedor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Salmos de número 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O texto nos fala: de todo o coração renderei graças, e na companhia dos justos, na companhia dos santos, na companhia dos fiéis, louvaremos o nome do Senhor. Que nesta manhã você levante as suas mãos aos céus e levante a sua oração dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor me permitiu nessa manhã entrar na tua casa, na tua presença, e me reunir com os meus irmãos, e me reunir com o povo da sua glória, e me reunir com a igreja do Senhor. Comece a adorar, levante a sua voz, faz barulho, povo de Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Senhor, porque terra e céus glorificam o teu nome, e diante de ti todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai declarar que tu és o Senhor da glória. Deus, tu és soberano, o Criador de todas as coisas, o majestoso, o poderoso, o grande eu sou. Deus, e nós nos alegramos por esta assembleia solene, porque o Senhor tem feito memoráveis os teus feitos. Deus, as suas obras, os seus atos de justiça são fiéis, são verdadeiros, são manifestos. Nós o louvamos pela noite, pelo descanso, pelo sono. Nós o louvamos pelas lutas e adversidades que enfrentamos. Nós te louvamos porque todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Nós te louvamos pela igreja do Senhor reunida em tua presença, Deus, e nós pedimos que os céus verdadeiramente estejam abertos sobre este lugar, que a tua chuva venha, Senhor. Pedimos céus de cura, céus de milagres sobre este lugar, Senhor, que nesta manhã sejamos ensinados, sejamos edificados, sejamos instruídos, e que o Senhor continue enviando a tua palavra para nos sarar daquilo que nos é mortal. Deus, edifica em nós uma habitação, uma morada para o Senhor. Seja exaltado o teu nome, seja exaltado o teu nome. Nós declaramos que o Senhor é bem-vindo. Jesus, tu és bem-vindo. Amado Espírito Santo, tu és bem-vindo a este lugar. Sopra sobre nós, ó Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos
e declaramos que o Senhor é o amado da nossa alma. Tu és o amado da nossa alma. Nós te amamos, porque o Senhor é quem nos amou primeiro e que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Aleluia, e nos tornou reino e sacerdotes, e nos tornou raça eleita, e nos tornou um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aqui estamos nessa manhã para proclamar as tuas virtudes, as tuas maravilhas, e declarar quem é Deus senão o Senhor, quem é rochedo senão o nosso Deus. Aleluia, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, para todos sempre, para todos sempre. Amém, amém. Aleluia. Nós temos a alegria de participar deste louvor a Deus, trazendo as ofertas e os dízimos. E antes de você vir, não são os tempos difíceis que nos impedem de trazer. A palavra nos fala daquela viúva. E as viúvas naquele tempo não tinham varão para que pudesse resgatá-las. As viúvas não tinham, por exemplo, um sistema como nós temos no Brasil, de pensão. E a Bíblia diz que ela tinha só 2 moedas. E aquelas 2 moedas, talvez fosse o dinheiro que ela deveria comprar o pão para o café da manhã. Mas o entendimento dela é que tudo é do Senhor. E ela não teve dificuldade de dar aquilo que lhe custava. A grande dificuldade das pessoas contribuírem é que elas pensam assim: mas se eu der, vai me faltar. E somente as pessoas que têm uma mente totalmente espiritual e não racional e não natural conseguem responder à orientação da sua palavra. Por isso o salmista fala assim: que darei eu ao Senhor? Por isso, quando Abraão vai responder a Deus, ele não vai titubear. Ele vai dar o que ele tinha mais de precioso. Porque a Bíblia diz assim que aquele que retém será pura perda. Reter. A gente nem vai ser abençoado com esse dinheiro que a gente pensa que vai reter, porque não é nosso, é da obra de Deus. E eu tenho dito, irmãos, que há uma conta a ser paga, o Evangelho ser pregado a toda criatura, e essa conta quem paga somos nós. Este é o momento de trazermos as ofertas, os dízimos. Nós temos 2 gasofiláceos, pode trazer o promessa de fé, pode colocar em qualquer um dos gasofiláceos. E quem já entregou, alguns já entregaram no começo do culto. Nós vamos louvar, enquanto isso temos essa oportunidade. Evite aí aglomerações, vem um, depois vem outro, e assim por diante. Aí no seu banco, você tem uma caneta, você tem uns 2 envelopes, você pode fazê-lo com alegria. Louvemos ao Senhor. E no sol da manhã, obrigado, Jesus. E no dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo pão que está ao meu lado, obrigado, Jesus.
Senhor, o nosso coração se enche de gratidão, porque nós podemos devolver na casa do tesouro os dízimos, trazer ofertas, abençoar missões, abençoar os campos missionários, abençoar a plantação de igrejas e abençoar para que este evangelho do reino seja pregado a toda criatura e povos não alcançados sejam alcançados, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo o que nele crê. Deus, nós dedicamos e consagramos ao Senhor essas contribuições, esses recursos. Deus, que haja abundante graça para que a tua obra seja suprida e haja abundante graça na vida de todos os corações que estão desprendidos. E há uma generosidade, há uma liberalidade no coração de cada um dos teus servos. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre cada um. Nós dedicamos e consagramos esses recursos ao Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Diz assim a palavra de Deus, que todo ser que respira, louve. Talvez você esteja dizendo, mas é muito ruim com essa máscara aqui no meu rosto. Mas você pode levantar as suas mãos, você pode cantar, você pode adorar, você pode engrandecer, e você tem espaço, né? Às vezes, quando nós estamos aqui entre os bancos, se a gente fizer assim, a gente já vai incomodar alguém. Você tem um espaço de 2 metros, para você estar aí adorando ao Senhor. Amém? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que alegria, irmãos, estarmos aqui. Acredito que muitos estão emocionados como eu. Que alegria estar com quem está aí no seu lado, nos assistindo também. E o que eu quero trazer a ministrar a nossa igreja hoje é o que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesse tempo. É que não estamos sozinhos. O Senhor tem cuidado de nós. Você pode sentir, tem sentido isso? O Senhor tem cuidado de nós, amém? Ele tem estado conosco, nunca nos deixe. Glória a Deus por esse amor, Senhor. Aleluia. Levanta sua voz, adore o Senhor nessa manhã. Obrigado, Jesus, por tão grande amor, Pai, que nunca nos deixa. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades
coração que espera e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Em todo tempo, Senhor, te adorarei. Erga sua voz nessa manhã, querido, aí na sua casa, aqui na igreja. Declare seu louvor ao Senhor. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Deus, em todo tempo, não importa as circunstâncias. Aleluia. Oh, não, nunca me deixou na tempestade. Oh, não paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para encontrar a mim e você. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tem sido bom, aleluia. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecer.
neste momento. Quer visitar cada vida. Quantas vidas estão em trevas, quantas vidas estão se sentindo só, em depressão, tristes, quantos lares abalados. Mas nessa manhã o Senhor quer visitar cada vida, cada lar, levando a sua luz. Derruba a muralha, Ele vai atrás de cada uma de suas ovelhas para me encontrar. Traz luz para as sombras, visita o Senhor, traz luz onde há trevas, Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as luz, traz luz para as sombras. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Encontra cada um de nós essa manhã, Senhor. Traz luz para as sombras, cala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar e nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. Esse é o amor do nosso Deus. Aleluia. E por isso, nessa certeza deste amor, nessa certeza de que Ele não nos deixa, nós podemos dizer: Senhor, a minha alma está em paz. Podemos descansar no amor de Jesus. Podemos desfrutar do amor de Jesus e dizer: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, minha alma está em Ti. Com Jesus descansa em Teu amor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com meu Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu
Que esta doce paz do Filho de Deus, que é o príncipe da paz, que a sua presença seja sobre nós. Queria que nós levantássemos um clamor de oração neste momento, orando pelo nosso país. Eu amo a minha pátria. Eu não quero que o meu país morra moralmente, espiritualmente. Eu amo esta nação e oro por ela, independente de quem esteja presidindo. Nós oramos por todos os governos anteriores, nós oramos por este governo também. Oramos para que Deus traga cura para a nossa economia, oramos para que haja liderança segura e forte nessa nação, que não haja briga entre os poderes, que Deus possa trazer cura para o legislativo, para o executivo, para o judiciário, para as prefeituras municipais, os governos estaduais. Que Deus possa abençoar a nossa pátria e expurgar todo o mal da corrupção ativa, passiva, todo o suborno, toda fraude, toda briga política, interesse político. Que Deus sare a nossa terra e abençoe o seu povo com paz. O que tem acontecido, irmãos, no mundo, por causa da epidemia, é uma permissão de Deus. Porque se Deus quiser, Ele pode simplesmente matar com o sopro da sua boca do coronavírus. Então nós oramos para que o nosso país não seja o país que é envergonhado, que é zombado por todos os demais países. A Bíblia diz que a justiça exalta uma nação, mas o pecado traz vergonha, traz opróbrio, traz destruição para um povo. Então nós amamos a nossa pátria, mas nós amamos as nações da terra. Que Deus ponha a sua mão. Mas acima de tudo nós precisamos orar dizendo como Jesus: seja feita a tua vontade. Enquanto isso nós oramos pelos profissionais da área de saúde, os médicos que estão lutando pela vida. Oramos pelo doutor Alberto, pela doutora Milva, pelo doutor Rafael, pela doutora Claire, pelo doutor Guilherme, demais médicos, as pessoas da área de enfermagem. Vamos orar? Você pode clamar, amém? Pode fazer barulho, pode estender as suas mãos e pode pedir que Deus possa tratar com as nações, que Deus possa tratar com a nossa cidade. Abençoe o nosso prefeito, o vice-prefeito, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores. Abençoe a nossa nação, Pai. Nós amamos a nossa terra, nós amamos a nossa pátria e nós clamamos aos céus, Deus, porque a Tua palavra nos diz que é a justiça que exalta uma nação, e justiça e juízo são a base do Seu trono. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor Deus possa enviar o Teu favor e a Tua misericórdia sobre o Brasil, de norte ao sul, Senhor, desde o Rio Grande do Sul até o Acre, Senhor. Nós clamamos a manifestação do Senhor, a manifestação do Teu governo. Deus, que o Senhor esteja expurgando este mal do nosso país, o mal da corrupção, o mal da fraude, o mal, Senhor Deus, das políticas erradas, da competição política, dos interesses e jogos políticos. Nós clamamos, ó Deus, que o povo brasileiro seja tocado pela Tua graça e a Tua manifestação venha em favor também dos despossuídos. Deus, que sejam levantadas políticas públicas corretas para defender o direito dos órfãos, das viúvas, dos pobres, ó Deus, dos necessitados. Deus, em nome de Jesus, Senhor, frustra os intentos malignos contra esta pátria. Deus, em nome de Jesus, que toda ação do inimigo no mundo espiritual caia por terra. Deus, e que, Senhor, os homens públicos, ó Deus, estejam e sejam guiados pelo propósito de Deus. Porque, ó Deus, na paz de uma cidade, na paz de uma nação, esta paz entra na nossa casa. Deus, em nome de Jesus, traz cura, Senhor, para a nossa economia. Traz cura, Senhor, em nome de Jesus, que haja sustento e alimento nos lares. Oramos por aquelas pessoas que se sentem desesperadas nesta hora, por aquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Nós pedimos que a Tua boa mão as encontre. Deus, oramos, ó Deus, pelos profissionais da área de saúde, os médicos, enfermeiros,
Deus, que enquanto eles estão lutando pela vida, o Senhor mesmo se levante para protegê-los e guardá-los. Deus, oramos pela nossa nação, oramos pelas nações da terra, Deus, te pedindo que seja feita a tua vontade, e nós como povo de Deus, Senhor, Deus, nós nos colocamos diante de ti para obedecermos a tua voz. Nos dê discernimento deste tempo, Senhor, para que, ó Deus, possamos estar dentro da tua vontade, e para que possamos também perseverar e levar esperança a tanta gente, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Você que está nos assistindo, receba aí o nosso abraço virtual. Você também desse gesto, vocês que estão aqui no templo, deixe abraço aí para os irmãos que estão nos assistindo, amém? Mande saudações, né? Os nossos cumprimentos a todos que estão nos assistindo, desejosos de estarem aqui, e nós oramos para que tão breve Deus possa permitir que toda a igreja possa se reunir de novo. Podem se assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero que você acompanhe na tela a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, do verso 35 até o 39. Quero que vocês acompanhem na tela para a gente ficar ligado na mesma versão, ok? Então aqui, esse texto diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas, vamos ler juntos essa frase, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Vamos ler juntos essa parte final até a palavra salvos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Curve a sua cabeça aí onde você está e fale com Deus: Senhor, que esta palavra abençoe a minha vida nesta manhã, que essa palavra corra velozmente e prospere no coração de todos aqueles e aquelas que estão ouvindo, recebendo a instrução do Senhor, e que essa palavra gere no coração de todos nós atitudes de perseverança, comportamentos de perseverança, espírito de perseverança. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra continua viva e eficaz, espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito. Deus, que esta tua palavra venha nesta manhã não apenas para nos alertar, mas venha para nos edificar, venha para nos consolar, venha para nos levar a sermos corrigidos no nosso caminho, porque nós queremos andar de conformidade com a tua vontade. Fale conosco, Pai, nos abençoe, instrui o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Irmãos, por si só a leitura desta palavra já nos abençoa e nos edifica, e muito, nos dias que nós estamos vivendo. Porque já começa assim: não abram mão da confiança que vocês têm. O apóstolo Paulo falou assim: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Amém, irmãos? Eu sei em quem eu tenho crido. E nós não cremos num ser qualquer, nós cremos naquele que é o Senhor do universo, que é o Senhor da glória. E a palavra diz que esta confiança será recompensada. Jesus falou assim: bem-aventurados os olhos que não viram, mas creram. Já tem recompensa aí nessa fala de Jesus, sim ou não?
Bem-aventurados os olhos que não viram, mas creram. Porque ele diz assim: a sua confiança será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, porque perseverando vocês farão a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus vocês receberão o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, glória a Deus, e nós oramos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pois em breve, muito em breve, Ele virá, não tardará, não dormirá. A sua promessa não vai caducar. Breve Jesus virá. Então, eu queria que você segurasse bem esse texto de Hebreus, para a gente fazer um paralelo com a vida de um servo de Deus chamado Daniel. E a gente vai aprender nesses textos, tanto da carta aos Hebreus como na vida de Daniel, algumas lições preciosas. Porque esse texto está dizendo que nós não devemos desistir, nós não devemos recuar, nós não devemos retroceder, não devemos nos intimidar e nem ficarmos paralisados. Que lições preciosas! Aqui em Hebreus 10, 35 diz assim: não abra mão de confiar inteiramente em Deus. Às vezes nós recebemos tantas informações, tantas notícias, que eu gosto de dizer assim, que o nosso HD de memória fica tão cheio. Nós recebemos tantas informações que às vezes nos sentimos impotentes, paralisados, amedrontados. Nesta semana, Deus colocou no meu coração, desde sábado da outra semana, de fazer o que eu estou chamando de visita relâmpago, né? Eu chego na casa, no portão, fico a 3 metros de distância, e eu levei uma palavra sobre Josué 1:9 para todos esses irmãos. E, irmãos, em uma semana eu consegui em 35 casas. Glória a Deus por isso. É visita rápida, é do pastor Ezequiel mesmo, viu? De 5 a 7 minutos. Mas para abraçar cada irmão, né, de longe, dar uma palavra, consolar, cantar, né, chorar com eles também. Alguns choraram, estão sentindo a ausência da igreja. Mas eu levei a seguinte palavra: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas. As crianças sabem muito bem, né, Paloma? Não temas e não te espantes, não se assombre, não se atemorize diante de más notícias, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se estiver passando pela água, a água não vai afogar você. Se estiver passando pelo fogo, o fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Deus estava dizendo isso: por onde quer que você passar. Estou vivendo desemprego, eu serei contigo. Estou vivendo perdas, eu serei contigo. Estou vivendo um tempo em que eu estou sendo injuriado, perseguido ou até humilhado, eu serei contigo. Essa foi a palavra que Deus deu para Josué. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas as circunstâncias são difíceis. O Senhor vai fazer você andar sobre as circunstâncias, e não as circunstâncias irão dominar, intimidar ou paralisar você. E com Daniel não foi diferente. O texto de Hebreus diz que não é para a gente abrir mão de confiar inteiramente no Senhor, irmãos. E a Bíblia diz que Daniel viveu uma experiência tremenda. Infelizmente nós, olhando para este texto de Hebreus, que diz que não é para a gente abrir mão desta inteira confiança no Senhor, nos dias atuais, infelizmente, muitas pessoas estão recuando, porque estão colocando a sua fé, depositando a sua fé no lugar errado, ou eu diria na pessoa errada. Mas a Bíblia vai colocar para nós que Daniel alcançou a vitória. Ele não recuou, porque ele resolveu confiar inteiramente no Senhor, desde o início. Irmãos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele tinha entre 12 e 16 anos. E a Bíblia diz que ele viveu no meio de diversos reis, né? Nabucodonosor, Beltesazar, Dario, Ciro. Mas havia uma determinação no coração dele: confiar inteiramente no Senhor. Ele não estava confiado em leis, no rei,
nas notícias que ele recebia, ele estava confiante inteiramente no Senhor. E aí eu quero que você leia comigo Daniel 6:23, que diz assim: o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Nenhum ferimento. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. No caso aqui, ele estava dentro de uma cova e tinha lá leões famintos. E não havia nele nenhum ferimento. Mas preste atenção no final desse versículo. Pois ele tinha confiado no seu Deus. Não abra mão, meu irmão e minha irmã, de confiar inteiramente no Senhor. Não pode surgir dúvidas. A gente não pode pular o teste, não devemos pedir ajuda para os universitários. Não. Confiança inteiramente no Senhor. E porque ele confiou inteiramente no Senhor, ele não titubeou quando veio a prova, quando veio o decreto, irmãos, quando veio a ameaça, quando veio o risco, ele continuou confiando. E porque ele confiou, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que quando nós somos do Senhor, ele põe o selo dele em nós, ele põe em nós uma marca. O maligno não nos toca. E o texto vai dizer que nenhum ferimento havia quando ele foi arrancado da cova dos leões. E o texto responde o porquê não havia nenhum ferimento. Porque ele tinha confiado no seu Deus. Querido, não abra mão. Não abra mão. Pessoas estão abrindo mão dos valores. Pessoas estão abrindo mão dos princípios do Evangelho. Pessoas estão abrindo mão da sua perseverança, e a Bíblia diz que os dias que nós vivemos são dias de apostasia. Muita gente tem se abandonado a fé, muita gente tem se comportado de uma forma diferente, afrontando o próprio Deus, deixando de obedecê-lo, e até murmurando. Então aqui está o segredo. Estou chamando a mensagem dessa manhã de não entregue os pontos. Não abra mão de confiar inteiramente naquele que vem e virá e não tardará. Não abra mão de confiar inteiramente naquele que tem o governo da minha, da sua vida e das nações da terra na sua mão. O texto continua de Hebreus capítulo 10, versículo 36, agora ele diz assim: vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. E lá em Apocalipse fala assim: aquele que persevera até o fim. Não é em alguns momentos. Não é só quando tudo estiver acontecendo bem conosco, quando houver bonança. Não, vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Ou seja, vocês precisam perseverar. E essa é a segunda atitude nossa, buscar a Deus com perseverança. Vocês precisam perseverar, e Ele está dizendo, não importam as circunstâncias. Ah, mas meu marido brigou comigo, falou um monte, meu filho saiu xingando aqui, batendo porta. Hoje fui demitido, sofri perda salarial. Alguém puxou meu tapete. Ah, hoje parece que eu amanheci com o pé esquerdo. Não, você amanheceu com os dois pés. Independente se as circunstâncias são favoráveis ou não, contrárias ou não, quem decide confiar inteiramente no Senhor, quem decide buscar o Senhor com perseverança, não vai recuar jamais. Amém, irmãos? E o texto da carta aos Hebreus está dizendo exatamente isso. Nós não somos daqueles que retrocedem. Numa versão bem, uma linguagem bem popular, né?
nós não somos daqueles que vão amarelar. A gente usa essa expressão, né, para dizer quando alguém fica meio que titubeando. Não, amarelou. Quem põe a sua confiança inteiramente no Senhor, quem se submete a Ele, quem busca Ele com perseverança, não vai recuar. Veja o que a palavra de Deus diz, meus irmãos, aí em Daniel 6, 19 e 20. Daniel estava lá na cova, e aí o texto diz assim: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. O rei vai até a cova. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita, dizendo assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, olha, meus irmãos, o rei entendendo, compreendendo e testemunhando de que Daniel era alguém que servia a Deus com confiança continuamente, e ele não tombava nem para a direita nem para a esquerda, e ele vai dizer: será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, com confiança, com perseverança, pôde livrá-lo dos leões? O rei vai se deparar com um homem que se tornou um gigante, meus irmãos. Porque Daniel ficou ali pelo menos 60 anos, irmãos. Queridos, a mesma perseverança que ele teve lá na juventude sustentou ele até os seus 70 ou 80 anos. A mesma perseverança. A mesma perseverança. Então, por isso o crente, ele não é bipolar. O cristão verdadeiro, ele não é hipócrita. O cristão verdadeiro não tem duas faces. O cristão verdadeiro é visto como alguém que continuamente continua servindo a Deus. É mais ou menos assim, custe o que custar, servindo a Deus. Veja que os olhares, não apenas do rei, mas dos seus súditos, estão sobre alguém que se destacou, que se distinguiu dos demais. Porque a Bíblia diz assim que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhar até ser dia perfeito. Que assim deve brilhar a nossa luz diante dos homens. Os homens têm que olhar para nós e ver algo em nós diferente. É diferenciado. É diferenciado este homem, é diferente este jovem, é diferente esta criança. E a gente consegue notar. Quem sabe o rei não dormiu aquela noite. Quem sabe preocupado pela sua decisão de ser condenado por Deus, ao mesmo tempo orando e pedindo que Daniel fosse preservado. E quando ele vai se apresentar ali na cova dos leões, ele vai levantar uma palavra e ele vai esperar algo. Se tem silêncio, Daniel morreu. Se tem uma voz, Daniel está vivo. E se está vivo, o que aconteceu? O que aconteceu naquela noite, naquela madrugada? Sabe o que aconteceu, irmãos? Que a palavra de Deus diz assim, que o anjo do Senhor, ele recebe uma ordem para guardar aqueles que temem ao Senhor, para acampar ao seu redor. Como nós cantamos, né? Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Então aqui, algumas regras, algumas posturas, para a gente não entregar os pontos. Não abra mão de confiar inteiramente no Senhor. Continue buscando com perseverança. Por que continuar buscando com perseverança? A despeito das circunstâncias. Terceiro segredo aqui que eu aprendo é não desistir a despeito de qualquer circunstância. Não desistir jamais. O versículo 38 e 39 de Hebreus 10 diz assim: mas o meu justo, o Senhor está nos chamando de meu justo, o meu justo viverá pela fé. Porque se ele retroceder, se ele amarelar,
eu não vou me agradar dele. Mas o texto responde dizendo assim: nós, porém, e que nesta manhã seja a minha e a sua oração, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, porque quem retrocede é destruído. Nós não somos daqueles que retrocedem, porque nós não somos destruídos, e Paulo falou isso lá no capítulo 4 de 2 Coríntios. Somos até perseguidos, somos até injuriados, caluniados, mas nunca destruídos. Glória a Deus, amém? Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, somos dos que creem e são salvos. Irmãos, pense, nós temos falado muito nesses dias de decretos, né? Tem o decreto estadual, o decreto municipal, e a Bíblia diz que houve um decreto. O rei, orientado pela sua assessoria, emitiu um decreto, né? E nós aqui estamos dessa forma por causa de um decreto, né? Vocês estão aí a 2 metros de distância, tanto na sua lateral como atrás de você, né? Estamos usando máscaras, estamos debaixo de um decreto. Um decreto que nos custou, né? O último culto que nós realizamos aqui foi no dia 15 de março, a pastora Ângela pregou naquela ocasião. Se lembra? São 62 ou 63 dias. Então a palavra de Deus diz que havia um decreto, e olha a situação, hein? No nosso caso, o decreto não foi assim, mas no caso do rei Nabucodonosor, o decreto que foi publicado impedia qualquer pessoa de fazer menção ou se dirigir ao seu Deus, que não fosse o ídolo da Babilônia. Esse era o decreto. Então, irmãos, nós obedecemos como igreja todo o decreto. Por quê? Porque não foi dito que nós não poderíamos adorar a Deus, né? Mas e se dissesse que não deveríamos adorar a Deus e nem fazer menção do seu nome? E agora que seria o grande teste, né? Iríamos obedecer ou desobedecer? No caso de Daniel, o decreto que fora publicado era para que se adorasse tão somente a estátua que Nabucodonosor havia feito. E agora, irmãos, qual é a atitude de Daniel? A Bíblia diz que quando ele soube que havia um decreto que impedia ele de buscar a Deus, ele não recuou. Ele não recuou. Ele não amarelou. Ele não desistiu. Ao contrário, diz a palavra que as circunstâncias eram adversas. Irmãos, ele corria o risco de vida. Ele corria o risco de vida. Mesmo assim, ele não desistiu. Veja comigo aí Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Ele podia se esconder lá, paralisar lá. E ele foi para o seu quarto. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus: tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e você vai orar a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Daniel nem fez assim, foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, a cidade do grande rei. O decreto não fez com que ele orasse menos. O decreto não gerou intimidação no coração dele. Ao contrário, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava a fazer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos e irmãs? Que o justo não teme as más notícias. Amém? Às vezes as notícias não são contrárias, até com respeito à nossa fé, à nossa perseverança. O justo não põe o seu coração nem os seus ouvidos nas más notícias.
Por isso, pare, por favor, de ficar dando ouvidos a tantas notícias, a tantos profetas da desgraça e da morte que estão aí espalhados em todo o mundo, causando e gerando um terror, um pânico. O justo não teme as más notícias. Por que o justo não teme as más notícias? Porque ele sabe que aos olhos de Deus, Deus só tem prazer, Cristiano, naqueles que jogam para frente. A gente usa muito essa expressão, né? Vamos para frente, vamos para cima. É exatamente isso. Aos olhos de Deus, Ele só tem prazer naquelas pessoas que querem fazer o gol. Amém? Naquelas pessoas que estão indo para frente, que avançam, que sabem que há um alvo definido e que desejam alcançar este alvo. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que há um destino preparado por Deus. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então esta palavra de Deus, nesta manhã, está no meu e no seu coração. E Deus dizendo, não entregue os pontos, não recue, não aceite ser intimidado. A Bíblia diz que o primeiro Adão lá no Éden, veio a serpente para o primeiro Adão, e ele não ofereceu nenhuma resistência, e ele se entregou, comeu do fruto proibido, pecou, e foi vencido. A Bíblia diz que a antiga serpente, a mesma serpente, veio visitar o segundo Adão, lá em Mateus 4, fez as mesmas propostas, só que o segundo Adão disse assim, por que você não transforma essas pedras em pães? Disse a serpente. O segundo Adão disse assim, está escrito, nem só de pão vive o homem. Tem muita gente que está com medo com a sua provisão de o que comer, o que beber, o que vestir. Mas Jesus está dizendo, o homem espiritual, ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus e alimenta o seu espírito. E ele é fortalecido. E esse se torna justo, e o justo vive pela fé. O justo não retrocede, não entrega os pontos. O justo não abre mão de confiar inteiramente no Senhor. O justo não abre mão de buscar a Deus com perseverança, como Ana, 84 anos no templo, orando fervorosamente, intensamente, viúva, mas ela profetizava, ela orava, ela jejuava, até ver o Cristo. Como o velho Simeão no templo, orando, profeta de Deus, esperando as promessas se cumprirem. E quando o menino Jesus chega, ele toma ele nos braços e diz assim, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Por isso não abram mão da confiança de vocês, ela será ricamente recompensada. Se a gente pensar no ambiente da terra, a gente pensa em dinheiro, pensa em posses. Não, o Senhor está falando de coisas excelentes, muito mais elevado do que os nossos pensamentos, muito maiores do que nós. Então, meus irmãos, que essa palavra enche o seu coração nesta manhã. Não desista, não desespere, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, confie, não recue, não seja vencido por más notícias, que você não venha se abater por palavras que vocês estão ouvindo que não são do Senhor. Não, irmãos, fique com o que Deus está dizendo, porque a sua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que nesta manhã nossa resposta para o Senhor diante dessa palavra seja essa: Senhor, nós não somos os que retrocedem. Quem quer fazer essa oração, fique de pé. Senhor, eu não faço parte de um exército que retrocede. Eu não faço parte, Senhor, daqueles que retrocedem, porque os que retrocedem são destruídos. A Bíblia diz que quando Davi chega em Ziclag, a cidade está toda destruída, queimada. As mulheres deles foram levadas cativas, os seus filhos. E a Bíblia diz que Davi sai com 600 homens
Só que chegando num lugar, no ribeiro de Besor, 200 homens param. Eles param, estão cansados. Talvez você que está recebendo essa palavra nessa manhã, em algum momento você tem parado no ribeiro de Besor. Mas Davi tinha uma palavra que ele assentou no seu coração. Deus havia dito: vai, Davi, porque tudo que você for buscar, você vai trazer de volta. Ter uma palavra nos tempos difíceis, irmãos, é muito importante para nós. E a Bíblia diz que Davi podia dizer assim: então nós vamos buscar só a família dos 400. Davi tinha uma palavra, e ele buscou a família dos 600. Talvez você seja alguém que esteja parado no ribeiro, ou tenha parado no ribeiro desanimado. Nesta manhã, o Senhor é o Deus que multiplica as nossas forças, que nos revigora, faz forte o cansado e multiplica as forças ao que tem nenhum vigor. Feche os seus olhos e peça ao Senhor para que Ele te ajude de tal maneira, para que nenhuma circunstância venha te amedrontar, te paralisar, te intimidar, te vencer. Ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio no Deus que quebra o arco e despedaça a lança. Eu creio no Senhor dos exércitos, e o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é provada, e o Senhor é escudo para todos os que nele confiam. Senhor, contigo eu salto muralhas, eu desbarato exércitos. Contigo, Senhor, eu saio daqui da tua casa nesta manhã declarando que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por isso eu vou só habitar na tua presença. Levante as suas mãos, levante a sua voz e fale: Deus, eu não quero retroceder. Eu não quero retroceder a um alvo, a uma carreira que me está proposta, a um caminho a seguir. O Senhor disse: este é o caminho, andai por ele. Eu vou andar neste caminho, em que eu não vou me afastar deste propósito de viver numa inteira e completa perseverança ao Senhor, em que eu vou me submeter a Ti, em que eu vou ter prazer na lei do Senhor, em que eu vou ter prazer na Tua palavra e andar nessas verdades. Senhor, nesta manhã eu quero declarar que eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Senhor, eu não vou trair o meu Senhor, eu não vou trair a sua confiança, eu não vou ser desleal ao meu Deus. Pai, olha para nós nessa manhã. Olha para os teus filhos e filhas que aqui estão reunidos nesta manhã, por essas famílias diante, Senhor, desta tela do seu computador, assistindo e participando deste tempo, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Senhor, nós declaramos que não somos dos que retrocedem, porque quem retrocede é destruído, mas somos dos que creem e são salvos. Senhor, põe em nós o espírito da perseverança. Senhor, põe em nós, Senhor, a alegria de Te louvar, independente das circunstâncias. Põe em nós, Senhor, o prazer de termos conosco a Tua lei, uma palavra liberada sobre nós. Deus, a Tua palavra nos diz que a nossa esperança não é frustrada, porque no Senhor nossa esperança não será frustrada. E o Senhor nos diz: haverá bom futuro para aqueles que estão alinhados, para aqueles que estão em aliança, para aqueles que estão em harmonia com a Tua vontade. Haverá bom futuro, e nós o adoramos nesta manhã. Fortalece, Senhor, as nossas mãos, fortalece os nossos corações, Deus, e enche-nos de novo, Senhor. Que a Tua medida seja sobre nós, a medida para perseverarmos até o fim, a medida para perseverarmos até o fim. Adore ao Senhor, continue adorando, continue exaltando. Você está nos braços dele, amém? Aleluia. Adore ao Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve
nós te adoramos, te adoramos. Se eu passar pelo vale, Aleluia, aleluia. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Glória a E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Deus. Tome essa palavra para o seu coração. Em teus braços é o meu descanso. Você não está só. Em teus braços é o Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh, Jesus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu quero dar uma oportunidade para que alguém no meio da congregação levante a sua voz, uma oração voluntária, e agradeça a Deus por esta manhã. Levante a sua voz, uma oração voluntária, uma oração de louvor e de gratidão a Deus. Ore, ore. Aleluia, glória a Deus.
encerramento deste culto desta manhã. Isaías 60, do 1 ao 3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, mas sobre ti, mas sobre ti, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Preste atenção no versículo 3. As nações se encaminham para a tua luz, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, o seu Filho, as consolações do Espírito Santo sejam convosco agora e sempre. Amém. Pode se assentar, meus irmãos.